mas nós fomos acordados pela manhã hoje, né? Nós acordamos na manhã desta terça-feira, acordamos com a notícia de que a São Geraldo vai fechar. Meu telefone deve ter recebido aí, seguramente, mais de 50 mensagens de pessoas preocupadas, de pessoas variados segmentos. E eu até produzi um texto sobre isso, inclusive aproveito a oportunidade para tratar do tema São Geraldo vai fechar de novo, porque nós já tivemos essa conversa em algumas outras oportunidades nos últimos 8 anos. Então, assim, eu gostaria de fazer aqui uma reflexão com você na leitura do nosso programa sobre esse tema, que, segundo informações, a empresa que opera o transporte público, né, Geraldo, vai encerrar as suas atividades até 30 de abril, deixando 58 funcionários desempregados e milhares de usuários das 27 linhas sem essa prestação de serviço. A Prefeitura Municipal de Rio Bonito tem dívidas significativas com a empresa, já teria sido informada dessa decisão do empresário, né, que comanda a São Geraldo. Esse assunto está presente na pauta dos riobonitenses há mais de uma década, sempre figura nos palanques em períodos eleitorais, mas por uma série de razões a situação segue se arrastando. Os debates sobre o assunto acabam ganhando contornos partidários, grupos políticos de oposição a quem está governando, seja ele para quem for, insistem em pensar a questão dentro da caixa da disputa pelo espaço de poder, e a pauta transporte público acaba sendo. Todos nós sabemos que treta e fofoca são muito atraentes. Geram engajamento, geram uma série de cliques, de curtidas, de comentários. São muito mais atraentes que o tecnicismo e a apuração com responsabilidade. Mas eu gostaria de, novamente, pensar esse assunto com você, sobretudo pensando nos novos cenários da nossa sociedade, sobretudo aqui em Rio Bonito. Eu vim ao mundo, minha gente, em 1974. Cheguei, segundo meus pais e minha certidão de nascimento, era 12h20, no dia 12 de dezembro de 1974, lá no Hospital Daci Vargas, né? Quando eu cheguei aqui, a empresa de transporte público, que os adultos chamavam de lotação, vocês vão lembrar, a galera que é mais antiga vai falar, vai pegar a lotação, e já era a empresa São Geraldo que oferecia aquele ônibus que transitava dentro do município, que a moçada chamava de lotação. Mas o que aconteceu? É uma equação aí que não fecha, né? Uma coisa interessante. Na época que existia menos pessoas em Rio Bonito, a empresa dava lucro. Hoje, com muito mais gente no território, a notícia é que o negócio acumula prejuízos. Mas como assim? Bom, nesse momento, então, é preciso fazer uma viagem no tempo e perceber que nos idos dos anos 70 e 80, não existia, por exemplo, gratuidades. Idosos estudantes pagavam passagem. E se essa gratuidade é custeada pelo poder público, para a empresa não sair no prejuízo, fontes indicam que essas empresas, não só de Rio Bonito, mas outras empresas do ramo rodoviário, não recebem essa diferença aí do poder público, né, segundo informações da galera que transita aí no cenário público. Outra coisa a se levar em conta é que é a condição social das pessoas, que mudou consideravelmente de agora para os anos 70. Ao contrário dos meus tempos de criança, hoje quase todas as famílias contam com um carrinho, com uma moto para se locomover, ou seja, não são tão dependentes assim desse transporte público. Surgiram os transportes alternativos, entre eles o transporte de aplicativo, que oferece muito mais conforto, segurança, agilidade e tranquilidade para o usuário. A pessoa não precisa mais ficar em pé num ponto de ônibus, à mercê do horário, se o ônibus vem, não vem, às vezes ele atrasa, às vezes ele adianta, às vezes ele não aparece, e você fica ali no ponto de ônibus à mercê, sob sol, sob chuva, sob vento, e nesse tempo de insegurança pública, exposto também, arriscado ser assaltado, arriscado alguém chegar e lhe fazer um mal, né?
Vai a um casamento, você está todo embonecado, a mulher toda arrumada, toda na make, toda com o cabelo preparado, né? O carro do aplicativo busca você na porta de casa e te deixa em frente ao local da cerimônia. Nada de andar a pé, suando, derretendo a maquiagem, né? Aquela base tradicional, né? Nada de poeira, nada de chuva, nada de roupas amarrotadas. É muito melhor para o usuário. Para quem busca serviço mais barato e rápido, ainda tem o transporte de aplicativo por moto, o tal do moto Uber, que a galera chama, né? Que é uma rapidez. Bom, não posso deixar de mencionar a configuração dos bairros e localidades mais distantes. Mudou muito. Imagine vocês que lugares muito populosos nos anos 70 e 80 desapareceram. Jacundá sumiu. Mineiros sumiu do mapa, entre outros. E os ônibus vinham desses lugares, transitavam do centro de Rio Bonito para lá, lotados de gente. E público pagante, não era gratuidade, não. Por outro lado, tremendos capinzais tornaram-se bairros populosos e prósperos. Sou de um tempo que nós íamos jogar bola no campo do Paulão, que é aquele campo que tem ali, por trás ali do Motel Momentos ali, Rio dos Índios de dentro, né? Passávamos por lá, num pastão, num capinzal danado. Nem uma casa, gente. A gente encontrava lá vacas. Hoje nós temos um bairro lá chamado Cajueiro, chamado Green Park. Do outro lado, onde a moçada lá da minha Serra do Sambê ia caçar preá e tizil, era um capinzal, e lá dentro tinha uma cachoeirinha que a gente tomava banho lá. É um bairro chamado Green Valley. Vocês conhecem, né? Pois é. Tem outro também. Quando a gente ia para Lavras, tinha um capinzal ali que a gente passava para ir para Lavras tomar banho de cachoeira, que hoje vocês conhecem como Jacuba. Esses locais não existiam nos anos 80 e 70. Hoje são bairros prósperos, né? E aqueles que eram bem populosos, hoje não existe mais. Ou seja, o município em 50 anos, 50, 60 anos, ele mudou a sua configuração geográfica. E parece que as pessoas não prestam muita atenção nisso. Isso significa que o modal de transporte, se for colocar todas essas questões que eu apontei aqui rapidamente, o modal de transporte, sobretudo esses ônibus grandalhões de 45 lugares, não cabe mais nos dias atuais, minha gente. Desculpa, mas a realidade é essa. Também vale acrescentar que a regulamentação desse serviço está ultrapassada. A regulamentação do transporte público em Rio Bonito, ela enxerga uma Rio Bonito lá de 1970. Não existe mais Rio Bonito de 1970. Então, assim, quem quiser impedir que milhares de pessoas fiquem sem o transporte público, deveria levar em conta essas considerações. Pensar de forma administrativa, e não exatamente partidária e eleitoreira, né? E entender que o tempo da TV de tubo, aquela que a gente batia com tijolo em cima para ela funcionar, não existe mais. Hoje é silk screen, hoje é tela plana, hoje é TV no celular, dentro do carro. Já imaginaram isso lá nos anos 70? Não, só no desenho de Super Amigos ou no filme do 007, que tinha uma tecnologia que hoje eu tenho aqui à minha disposição no estúdio. Nem a Rede Globo de televisão, quando surge, vai fazer agora 60 anos a TV Globo, as organizações Globo estão montando uma grande festa para os 60 anos, né, da TV Globo. Se você for lá atrás, naqueles 60 anos, e olhar o equipamento, não chega perto do que nós temos aqui num pequeno estúdio localizado em Tanguá, onde eu apresento aqui o programa Flávio Azevedo, aqui na nossa Voar TV, aqui na Voar Telecom. Nós temos aqui muito mais tecnologia do que tinha a grande TV Globo lá, quando começou 60 anos atrás. Talvez no seu carro tenha mais tecnologia do que eles tinham lá atrás. Os tempos mudam, minha gente. As configurações mudam, né? Configuração de tudo muda. Até as configurações de nós, seres humanos, nossos entendimentos, na nossa percepção, tudo muda. E se nós não entendermos isso para pensarmos o transporte público em Rio Bonito, a tendência é que as pessoas fiquem a pé. E usando especificamente o transporte de aplicativo, né? Que é a grande novidade do momento. Então, cara, assim, o tempo da TV de tubo passou e que estejamos em tempos de telefonia celular, de internet e inteligência artificial, para discutirmos essa questão do transporte público, né? Porque os tempos são outros. Bom, dito isso, um abraço para você, muito obrigado à galera que está nos acompanhando aí. Tomara que o poder público tenha discernimento, orientação, porque o transporte público em Rio Bonito está do seguinte modo: está ruim para o usuário, está ruim para o empresário
E está ruim para o poder concedente, que é o poder público, a prefeitura. Está ruim para todo mundo, né? Então é preciso anular o que já existe e se pensar um novo edital com esses novos modais, como acomodar todo mundo. Tem o táxi, tem o Uber, tem a moto, tem o carro, tem as vans, tem os ônibus, né? Há de se pensar uma solução. Tem uma rapaziada que estão sentadas na prefeitura e na Câmara Municipal, são bem pagos, inclusive, para tomar essa solução. Não sou eu que vou dar a solução. A gente traz aqui apenas algumas reflexões que devem nortear o debate, né? E que tenham discernimento e orientação para que façam o melhor pela nossa sociedade, pela nossa cidade de Rio Bonito.